Olá, 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 muito bom dia, muito bom dia. Acredito.
que já tenha cumprido o seu dever cívico ou não, peça orientação a Deus e faça esse procedimento, né? E nós vamos ler aqui Gênesis capítulo 2. Gênesis 2, os versos 16 e 17, diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Querido, você que nos acompanha, você que tem interesse pela verdade, eu também tenho, eu preciso do Senhor Deus. Então eu vou orar para que Ele nos dê a graça de compreender essa palavra. Senhor Deus, eu, meu amigo, as pessoas que nos estão acompanhando, tenho o interesse e o desejo de conhecer a verdade. Então, em nome de Jesus, revela a verdade ao nosso coração. Não nos deixe no engano, por misericórdia. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você está acessando pela primeira vez, mas domingo passado você pode acompanhar www.importarenascer.com.br. Nós falamos sobre Me Engana Que Eu Gosto. Na verdade, ninguém gosta de ser enganado, mas ali nós vimos alguma coisa no sentido mais grotesco, né? As pessoas se enganam na venda de carro, na venda de casa, todo mundo querendo tirar proveito de todo mundo. Mas existe um engano que é mais sutil, né? Esse é mais difícil de você perceber. E Deus me trouxe essa palavra ao coração para compartilhar com você. No início de tudo, no livro de Gênesis, antes mesmo da existência da mulher, tá? Primeiro homem, Adão. Deus faz esse homem, coloca no jardim do Éden e orienta Adão. Por exemplo, no capítulo 2, no verso 9, ele diz assim: E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Então, estas informações Adão estava tendo, e antes mesmo de Deus formar a mulher, ele dá essa ordem a Adão, né? De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Muito bem. No capítulo 2, a partir do verso 18, é quando o Senhor Deus dá um sono em Adão e ele faz a mulher, e os dois estão juntos agora no jardim, e de repente aparece a serpente. No capítulo 3, o verso 1 diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Onde é que está a sutileza aí do engano? Satanás, ele não vai conversar com o homem, ele vai conversar com a mulher. A palavra de Deus passou pelo homem e foi o homem que falou com a mulher. Então nós temos aí duas possibilidades.
Normalmente o homem, ele tem dificuldade em dar recados. Vou falar com você aí da sua casa. Às vezes o homem atende o telefone, fica conversando no telefone, e a mulher pergunta assim, quem era? Ah, fulano. O que ela disse? Disse isso. Mas ela falou muito mais coisa. Só que o homem, ele não é detalhista. E às vezes ele peca em não passar na íntegra os detalhes. É uma possibilidade. Deus disse, Adão, toda árvore do jardim você é livre, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Quando Adão passa para a mulher, de repente ele não passa com a riqueza dos detalhes que Deus tem. Deus é rico em detalhes. Deus é pontual. Ou também a possibilidade de, na conversa entre os dois, Eva ouve isso, mas não com a devida atenção que deveria dar. Muito bem. A serpente, que é astuta, ela chega com uma pergunta. Olha no verso 1 do capítulo 3. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ela começa um diálogo. E começa o diálogo com uma pergunta. E a mulher então responde, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas, do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Olha, aí Satanás pegou, ela não está bem informada. Deus falou uma coisa para Adão, Adão passou essa informação para ela e ela não está informada. Porque o que Deus passou a Adão não tem nada a ver com a árvore que está no meio do jardim. A árvore que está no meio do jardim é a árvore da vida. E essa Deus não havia proibido. Deus proibiu a árvore do conhecimento do bem e do mal. E outro detalhe, Deus não falou que não podia tocar. Deus falou que não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Satanás, já sei onde eu vou pegar. Então, nós temos no verso 4, dizendo assim, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Dúvida com dúvida, pera lá. Versículo 5, porque Deus sabe, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aí houve a queda. A mulher viu aquela árvore, desejou, comeu, deu ao marido, o marido comeu com ela. Enfim, o pecado entrou no mundo por um homem e por um homem entrou a morte. Enfim, a morte passou a todos os homens e todos os pecados. Ou seja, eu e você nascemos em pecado, destituídos da glória de Deus por um descuido, por uma falta de atenção. A serpente me enganou e eu comi. É o que nós lemos no domingo passado, que está em Gênesis 3, o versículo 13. Não sei se você se lembra, mas eu vou ler agora. Gênesis 3:13 diz assim, e disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então você percebe que quando você não está firme em algo, facilmente você é enganado. E eu quero trazer a você algo que tem sido desastroso para a raça humana. É o engano do novo nascimento. Durante toda a história, nós temos séculos e séculos, religiões e religiões, e os homens inventam conforme a época, a invenção vai tendo nova criatividade. Jesus está conversando com Nicodemos e Jesus disse a Nicodemos o seguinte, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus.
Pode ou não pode? Não pode. E aí há uma conjectura muito grande em cima disso, como nascer de novo. Aí nós temos N pensamentos. Alguém diz que nasceu de novo quando sofreu um acidente de carro, ficou na UTI e nasceu de novo. O outro ficou 30 dias desenganados do médicos, passou pela UTI, voltou à vida, nasceu de novo. O outro diz que ele foi na igreja, ergueu a mão, aceitou Jesus, foi batizado nas águas, nasceu de novo. O outro diz que era de uma igreja, que era meia morna, mas agora ele está numa igreja que tem regras, que tem isso, agora não usa mais isso, não usa mais aquilo, e agora ele nasceu de novo. Tudo mentira, tudo engano, tudo falso. Em 1 Coríntios 15, 36, preste atenção, você que não quer ficar no engano. Lá diz o seguinte, insensato, a palavra insensato é louco, insensato. O que tu semeias não nasce se primeiro não morrer. Deus compara todas as coisas, os animais, a semente, o grãozinho de feijão, ele não nasce se primeiro não morrer. O que ele está mostrando para nós? Que não existe possibilidade de novo nascimento sem passar pela morte. Mas não é a morte física. Preste atenção. Se Jesus Cristo não fosse a cruz do Calvário, ou melhor dizendo, se Deus tivesse um meio de proporcionar o novo nascimento às pessoas, que não precisasse da vinda do Senhor Jesus Cristo, para que ele veria esse mundo? Outro detalhe, se Deus tivesse um outro método de levar a pessoa à experiência de novo nascimento, que não fosse a morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário, para que Jesus morrer na cruz do Calvário? No entanto, a Bíblia diz, em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Desde que o pecado entrou no mundo com essa astuta cilada que serpente armou para Eva, aproveitando a oportunidade que ela não estava bem firmada na palavra, ela acreditou numa mentira e ela embarcou no pecado. Nós sofremos as consequências até hoje. Agora, existe a possibilidade de você sair do engano do pecado. Existe a possibilidade de você ter uma nova vida. E é nesta questão que eu quero chamar a sua atenção. O pecado tem solução. Essa iniquidade que você nasceu tem jeito sim. Só que qual é o jeito? É o jeito de Deus, não é o jeito da religião. Em Isaías 53 você vai encontrar isso. Ao Pai agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas iniquidades levou sobre si. Ou seja, existe um processo de Deus divino que é restaurar o homem. De que forma? A forma de Deus. Algo sobrenatural. Insensato. O que tu semeias não nasce se primeiro não morrer. Ou seja, Jesus ao ser levantado da terra na cruz do Calvário, isso está em João 12, 32, ele diz, e eu quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Ele ali na cruz nos atrai, ele ali na cruz, ele mata o seu, o meu, o nosso velho homem, conforme diz Romanos 6,6. Ao terceiro dia, Deus o ressuscita pelo seu poder e juntamente com ele nos ressuscita e nos faz assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tudo isso pelo poder de Deus, milagre sobrenatural, graça, misericórdia dada a nós. É possível uma nova vida, mas é através dessa obra sobrenatural realizada pelo Senhor Deus. Eu sei que existe muita gente fazendo, eu vou usar essa expressão, fazendo sucesso nas redes sociais, nas mídias, com tantas coisas. Quer ver só? Preste atenção, não sou eu que estou dizendo isso, aqui está escrito, Mateus capítulo 7,
Versículo 21 diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. De repente essas coisas estão encantando os seus olhos. Nossa, mas ali faz maravilhas, mas ali faz milagres, mas ali expulsa demônios, mas ali faz isso, mas... engano. Sabe onde você vai encontrar libertação do pecado? É em Cristo Jesus. Sabe onde você vai encontrar a libertação da iniquidade com a qual você nasceu? Na morte juntamente com Cristo, conforme diz a palavra de Deus. Porque o apóstolo Paulo ele vai testemunhar depois em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, somente quando passamos pela esta obra sobrenatural é que nós encontramos a verdadeira vida, a vida em abundância, a vida de Cristo em nós. Eu sei que você está procurando a verdade. Eu sei que você quer libertação do pecado. Eu sei que você quer ser livre da sua iniquidade. Então, não é aqui na comunidade, não é na igreja, mas é você lá no seu quarto, na intimidade. Fala: Senhor Deus, abra os meus olhos, abra o meu entendimento para ter a revelação da tua palavra. Senhor, livra-me do engano. Eu estou iludido com tantos milagres, com expulsão de demônios, com pessoas falando em teu nome, mas, Senhor, eles estão carregados de iniquidade. Me livra disso, Senhor. E o Senhor Deus vai abrir o seu entendimento. Ele vai trazer a revelação claramente. Último texto que eu quero compartilhar com você, que Paulo estava preocupado na sua época, está em Romanos capítulo 10. Ele diz assim: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Está faltando entendimento, está faltando a revelação. E 1 Coríntios, anota isso na sua Bíblia, isso é muito importante. Aliás, é 2 Coríntios, tá? 2 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo então escreve a segunda carta aos irmãos dizendo o seguinte: oxalá que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo, mas temo, que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Querido, o Evangelho é simples. Você e eu nascemos pecadores, mas lá na cruz Jesus nos aproxima, nos ama, nos abraça, nos acolhe. Na cruz leva o meu, o seu, nosso velho homem crucificado. Ao terceiro dia ele nos ressuscita em nova vida. E assim você pode experimentar a graça da regeneração. Você quer isto? Vai lá para o seu quarto. Fala: Senhor Deus, eu quero isto. Livra-me do engano. E ele vai ouvir a sua oração. Ok? Prazer estar com você. Excelente domingo. Um grande abraço. Tchau.